O silêncio na roça não é apenas a ausência de ruído. É uma presença viva que observa cada passo que damos quando o sol se põe atrás das serras. Antes de começarmos esta jornada pelos caminhos onde a luz não alcança, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, pois aqui o sobrenatural não é uma lenda, é uma testemunha que aguarda na escuridão. Muitos de vocês já devem ter ouvido dos avós que existem regras para o convívio com o invisível, normas ditadas em sussurros por quem viveu décadas sob o domínio da noite sertaneja. Entre todas as proibições, uma se destacava com severidade quase religiosa: o aviso de jamais, sob hipótese alguma, sair para varrer o terreiro ou olhar para o espelho quando o relógio da cozinha batia à meia-noite em ponto. Eu, na juventude, carregava o orgulho tolo de quem achava que superstição era apenas o medo do desconhecido. Um erro que custou caro a mim e a toda a minha família na velha fazenda do Vale das Sombras. A fazenda onde cresci era um casarão de pau a pique e telha-vã, encravada em um terreno que parecia esquecido pelo tempo. Meu avô, o velho Bento, sempre foi um homem de poucas palavras e mãos calejadas pela lida, mas seus olhos, quando olhavam para a mata fechada após o anoitecer, revelavam um pavor profundo. Ele me ensinou que o mundo divide o seu espaço com forças que não compreendemos, entidades que habitam o limiar entre o que é sólido e o que é espírito. Eu costumava rir das histórias que ele contava sobre os antigos moradores, seres que não tinham rosto e que surgiam como vultos entre os cafezais quando o silêncio era absoluto. O avô Bento dizia que a meia-noite é a hora em que o véu se torna tão fino quanto uma folha de papel de seda, permitindo que o que está do outro lado atravesse para o nosso domínio. Eu, com meus 20 anos, via naquelas palavras apenas o reflexo do isolamento e da solidão da vida no campo. A casa tinha um longo alpendre que dava vista para o terreiro de terra batida, um espaço delimitado por cercas de arame farpado que, na minha percepção, serviam apenas para o gado, mas que o avô Bento insistia em dizer que eram para nos proteger. Uma noite, decidi que provaria a ele que o medo era apenas uma construção mental. A curiosidade, uma força que muitas vezes é a nossa ruína, aguçou-se quando notei que as galinhas paravam de cacarejar exatamente às 11h55. Um silêncio sepulcral descia sobre a fazenda, um vazio tão denso que parecia pressionar os meus tímpanos. O avô Bento estava recolhido em seu quarto, com a porta trancada, rezando o terço. Foi então, impulsionado por um desejo de rebeldia que hoje classifico como loucura, que decidi caminhar até o espelho do hall de entrada no preciso momento em que o relógio da parede começou a soar as 12 badaladas. Cada badalada ecoava como um martelo batendo em madeira velha. O ponteiro se arrastava com uma lentidão torturante. Quando cheguei diante do espelho, o vidro estava fosco, coberto por uma fina camada de umidade que parecia emanar do próprio ar. A minha respiração estava acelerada e o coração batia contra as costelas. Mas eu não desisti. Ao olhar para o meu reflexo, a primeira coisa que notei foi que o ambiente atrás de mim no espelho não correspondia ao hall de entrada da fazenda. O reflexo mostrava um corredor escuro, longo e úmido, onde as paredes pareciam transpirar uma substância negra. O medo, aquele frio que começa na base da espinha e congela o sangue, tomou conta de mim, mas eu estava paralisado. O meu reflexo no espelho não se movia conforme eu me movia. Ele permanecia imóvel, encarando-me com olhos que, pouco a pouco, perdiam a cor para se tornarem 2 buracos vazios e escuros. Tentei gritar, mas a voz não saiu da garganta, como se algo tivesse bloqueado a minha capacidade de produzir som. No espelho, a figura que me representava começou a levantar a mão, mas não era a minha mão. Era uma mão longa, com dedos desproporcionais e unhas que pareciam garras afiadas. O pavor era absoluto, uma náusea que subia pelo estômago enquanto a realidade se desdobrava diante dos meus olhos.
Eu percebi que, ao ignorar o aviso de que não se deve olhar para o espelho à meia-noite, eu tinha aberto uma fenda. Algo que não deveria estar ali, algo que pertencia àquelas matas escuras e àquelas estradas de terra, estava agora observando através daquele vidro. Eu estava preso em um ritual involuntário de troca, onde a minha presença física começava a vacilar, tornando-se translúcida enquanto a entidade no espelho avançava para o vidro com seu sorriso desumano. O avô Bento do quarto começou a bater na porta, gritando o meu nome. Ele sabia, ele sempre soube. Suas orações não eram apenas um hábito, eram uma barreira de contenção que eu tinha acabado de romper. A luz do lampião que restava no corredor começou a oscilar, perdendo o brilho conforme a temperatura caía drasticamente. Podia-se ouvir um barulho de algo arrastando-se pelo teto, um som úmido, como se carne viva estivesse sendo puxada por sobre a madeira. Eu queria recuar, mas meus pés pareciam enraizados no chão. A entidade no espelho sorriu, um sorriso que rasgava a face de uma ponta a outra, revelando fileiras de dentes afiados, desprovidos de qualquer traço de humanidade. A casa inteira pareceu vibrar sob o peso de um segredo revelado, e as tábuas do assoalho começaram a estalar em um ritmo frenético. O avô Bento finalmente conseguiu abrir a porta do quarto. Sua expressão não era de surpresa, mas de uma tristeza profunda e resignada. Ele segurava uma lamparina de azeite e um punhado de ervas secas que exalavam um cheiro forte de enxofre e alecrim. Ele não olhou para o espelho, ele olhou diretamente para mim. Ou melhor, para o espaço que eu ocupava. Ele sabia que, ao desrespeitar o limite das 12 badaladas, eu tinha entregado uma parte da minha alma para o que quer que ali estivesse à espreita. O velho Bento caminhou até o espelho e jogou o pano escuro que ele sempre mantinha guardado para cobrir o vidro. Mas o pano não tocou na superfície. Ele foi sugado, como se houvesse um vácuo sugando toda a luz e matéria para dentro daquele objeto. Eu caí de joelhos, sentindo o peso do mundo esmagar os meus ombros e a percepção de que a minha vida nunca mais seria a mesma. A partir daquela noite, a fazenda nunca mais foi um lugar de paz. O avô Bento começou a reforçar todas as janelas e portas com sal grosso e cruzes feitas de madeira de espinheiro. Ele me disse que o que foi despertado não voltaria para as sombras facilmente. Eu passei a ouvir sussurros vindo do espelho, mesmo estando coberto. Eram vozes de pessoas que, tal como eu, ignoraram os avisos dos antigos. A entidade não queria apenas me assustar. Ela queria trocar de lugar, queria o meu corpo, queria a minha vida para vagar novamente entre os vivos. As noites se tornaram vigílias intermináveis de terror, onde cada ruído no terreiro, cada farfalhar das folhas de bananeira ao vento, parecia um convite para o desastre. Eu me via obrigado a seguir as regras que antes zombava, temendo que qualquer erro mínimo pudesse ser o meu último. Com o passar dos meses, a presença na casa tornou-se insuportável. Os animais da fazenda começaram a morrer sem explicação. O gado aparecia com marcas estranhas e as galinhas simplesmente desapareciam, deixando apenas penas espalhadas pelo terreiro. O avô Bento perdia as forças a cada dia. Ele dizia que o mal se alimentava da nossa energia, da nossa atenção. Quanto mais nos importávamos com os barulhos, quanto mais tentávamos compreender o que nos assombrava, mais forte o fenômeno se tornava. Eu entendi, tarde demais, que a proibição não era apenas uma superstição, mas uma estratégia de sobrevivência. Os antigos sabiam que a indiferença é a única arma contra o desconhecido. Ao parar de olhar, ao parar de ouvir, ao negar a existência daquele horror, talvez pudéssemos enfraquecê-lo. Mas o dano já estava feito. Uma noite, enquanto uma tempestade violenta castigava o telhado de Telhavã, o avô Bento me chamou para a varanda. Ele estava muito fraco, a pele pálida como o papel, e suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele apontou para o terreiro, onde a chuva batia com uma força sobrenatural. No meio do barro, vi figuras.
Não eram fantasmas comuns, eram silhuetas que se moviam em uma coreografia macabra. Eram as vítimas do espelho, aqueles que a entidade colecionava ao longo dos séculos. O avô Bento me disse que ele não conseguiria mais me proteger. Ele havia feito um pacto silencioso com a entidade para que eu pudesse viver em troca da sua própria existência. Ele me entregou um pequeno amuleto e pediu que eu abandonasse a fazenda antes do romper do dia. Não olhei para trás quando parti. Deixei o avô Bento sentado na poltrona do alpendre, encarando a escuridão da mata, com o espelho ainda coberto pelo pano escuro no hall de entrada. A cada passo que dava na estrada de terra que levava para a cidade, sentia o olhar de centenas de olhos fixados nas minhas costas. A mata parecia sussurrar o meu nome, pedindo que eu voltasse, que eu olhasse para trás, que eu ignorasse a última instrução do velho. Cheguei à cidade quando o sol começava a iluminar o horizonte, sentindo-me como um homem que tinha renascido, embora soubesse que uma parte de mim tinha morrido naquela fazenda. O terror nunca me deixou. Ele apenas se transformou em uma companhia constante, um lembrete vivo de que o mundo que vemos é apenas uma pequena fração do que existe e que a meia-noite é, de fato, o horário do outro lado. Muitos anos se passaram e hoje eu entendo a sabedoria contida nas proibições dos antigos da fazenda. Eles não ditavam regras para nos limitar, mas para nos manter distantes de abismos que não podemos transpor. A curiosidade humana é um ímã para o que não deveria ser perturbado. Quando você ouvir alguém, especialmente um idoso ou alguém que conhece a terra, dizer que algo não deve ser feito à meia-noite, não ria. Não tente provar o contrário. Apenas respeite, pois o silêncio que segue o aviso não é vazio. É a resposta de algo que está apenas esperando uma brecha, um olhar, um segundo de vacilo para se manifestar. A fazenda do Vale das Sombras foi consumida pelo tempo, e o espelho, espero, foi enterrado nas profundezas da terra onde a luz nunca alcançará. Mas o medo que aprendi naquela noite ainda vive dentro de mim. A cada badalada de meia-noite, ainda sinto o mesmo frio na espinha. Ainda evito qualquer superfície reflexiva e ainda sinto a necessidade de rezar, não por fé, mas por defesa. Se você, em algum momento da vida, se encontrar em uma casa antiga, numa fazenda isolada ou num caminho de terra onde a noite parece ser mais profunda que o normal, lembre-se da minha história. Não desafie o que não conhece. Não procure respostas onde elas podem se tornar a sua ruína. O sobrenatural não é um espetáculo para ser assistido. É um perigo para ser evitado a qualquer custo. E se você acha que está sozinho, lembre-se que, na escuridão daquelas matas brasileiras, o que não vemos é o que realmente nos observa, esperando pacientemente o momento certo de nos chamar para o outro lado, onde a meia-noite nunca acaba e onde a alma, uma vez perdida, nunca mais retorna ao seu dono original. Ao longo desta jornada, percebi que a nossa insistência em racionalizar o inexplicável é o que nos deixa vulneráveis. A ciência pode explicar os fenômenos da natureza, mas não pode explicar o horror que emana de uma consciência antiga, de uma entidade que sobrevive ao tempo sem precisar de corpo físico. O avô Bento era a ponte entre o nosso mundo e esse abismo, uma ponte que ele tentou manter firme enquanto pôde. Quando ele partiu, a ponte ruiu, e eu fui o único que sobreviveu para contar o aviso. O que os antigos da fazenda proibiam não era uma superstição baseada no medo do escuro, mas uma norma de convivência com um vizinho que não admite recusa, um vizinho que habita o espelho, a sombra e o silêncio absoluto das madrugadas. A minha vida hoje é marcada pela cautela. Mantenho a casa clara, cubro todos os espelhos antes de dormir e evito qualquer olhar que pareça vir de onde não deveria. O terror, para mim, não é mais um conto de fadas para assustar crianças. É uma realidade palpável que se manifesta quando esqueço que o mundo não me pertence inteiramente.
Encontrei paz em pequenos gestos, na rotina que me isola daquelas lembranças, mas o medo, aquele medo primitivo que senti ao ver o meu reflexo mudar, é um companheiro fiel. Ele me mantém alerta, ele me mantém vivo. E é justamente por isso que decidi compartilhar este relato, para que outros não cometam o mesmo erro que eu, para que a curiosidade não se torne um convite para o impensável e para que o aviso dos antigos continue a ecoar como um escudo, por mais invisível que pareça. Ainda penso no avô Bento, na sua coragem silenciosa, no seu sacrifício. Ele sabia que a única maneira de salvar a minha vida era me expulsar para o mundo dos vivos, mesmo que isso significasse a sua condenação àquele lugar. Ele era o verdadeiro guardião da fazenda, aquele que mantinha o equilíbrio, o homem que sabia que, às vezes, o silêncio é a única oração que as sombras respeitam. A fazenda não existe mais. Foi engolida pela mata e pelo tempo. Mas o que estava lá, escondido entre as paredes de pau a pique e o espelho do corredor, possivelmente ainda espera por alguém que seja tolo o suficiente para desrespeitar a meia-noite. Não seja essa pessoa. Respeite o que não compreende e, acima de tudo, nunca, sob hipótese alguma, olhe para o espelho quando o relógio bater 12 vezes. Este caos encerra aqui, mas a história continua sempre que alguém decide desafiar o que é sagrado, o que é proibido, o que deve ser deixado na penumbra. Cada um de vocês que ouviu este relato hoje carrega agora um pedaço dessa responsabilidade. A responsabilidade de manter o respeito pelo invisível, de honrar o conhecimento dos antigos e de entender que o medo é, muitas vezes, a forma mais honesta de sabedoria. O mundo é cheio de mistérios que não pedem para serem revelados, e o horror é, com frequência, a única resposta para a nossa insaciável vontade de ver além do que os olhos deveriam captar. Que a sua noite seja tranquila, que o seu espelho reflita apenas a sua imagem e que a meia-noite passe despercebida por você, na segurança da sua cama, longe de qualquer fazenda ou estrada de terra onde o sobrenatural ancora a sua existência. Refletindo sobre tudo o que vi e vivi, percebo que o maior erro da humanidade é acreditar que somos os únicos donos deste tempo e deste espaço. Temos uma arrogância intrínseca, a crença de que tudo pode ser medido, catalogado e compreendido. Mas quando a noite cai e o sertão se cala, essa arrogância é substituída por uma humildade forçada, uma percepção de que somos apenas convidados em um lugar que pertence a forças muito mais antigas e muito menos misericordiosas. O avô Bento não era um homem supersticioso. Ele era um homem precavido. Ele entendia a geografia do invisível melhor do que qualquer acadêmico das grandes cidades. Ele sabia que cada terreno, cada árvore, cada casa tem a sua própria história. E muitas dessas histórias estão escritas com o sangue daqueles que tentaram mudar as regras do jogo. Não há consolo maior do que saber que a minha história serviu como um aviso. Se ao menos uma pessoa que está ouvindo ou lendo este relato decidir, hoje, respeitar o silêncio da meia-noite, o sacrifício do avô Bento não terá sido em vão. A nossa conexão com o sobrenatural é muito mais profunda do que imaginamos. Estamos constantemente rodeados por ecos do passado, por presenças que se alimentam do nosso medo e da nossa atenção. A fazenda onde cresci era um ponto de convergência, um local onde o véu era mais fino do que em qualquer outro lugar que já visitei. Mas acredito com convicção absoluta que todos nós temos a nossa própria fazenda, o nosso próprio ponto de contato, seja em uma casa antiga, em uma estrada solitária ou até mesmo dentro das nossas próprias mentes, quando nos permitimos divagar para onde a razão não alcança. O terror, no final das contas, é uma experiência solitária. Não importa quantas pessoas estejam ao seu redor, quando a entidade se manifesta, a solidão é absoluta. É um confronto entre a sua alma e o que busca devorá-la. E essa solidão é o que torna o aviso dos antigos tão crucial. Eles não nos diziam para não fazer as coisas porque queriam nos controlar.
Eles nos diziam porque sabiam da solidão que nos esperava caso falhássemos. Eles queriam nos poupar, queriam que vivêssemos as nossas vidas livres daquela marca, daquela sombra que nunca se apaga. Eu perdi a minha chance de viver sem esse medo, mas vocês ainda têm a oportunidade de não a adquirir. Protejam-se, respeitem os avisos e, por favor, não busquem o que não querem encontrar. Ao longo desta jornada narrativa, tentei transmitir não apenas o medo que senti, mas a lição que aprendi. A vida é um presente frágil e a nossa percepção da realidade é uma construção que pode ser derrubada por uma única badalada de relógio. Não subestimem o poder das lendas urbanas, pois muitas delas nasceram de relatos reais, de pessoas que, como eu, foram curiosas demais e pagaram o preço. A roça, com toda a sua beleza e mistério, é um lugar onde as leis da física parecem se curvar diante da vontade do sobrenatural. E é nesse cenário, entre o canto dos grilos e o balançar das árvores, que a verdade sobre o nosso lugar no universo se revela, de forma brutal e inegável. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui, nesta narrativa que não foi fácil de contar, mas que foi necessária para o meu próprio processo de cura. Se este relato tocou algo dentro de você, se ele despertou aquela lembrança dos avisos que seus avós sussurravam, saiba que você não está sozinho nessa sensação de estranhamento. O sobrenatural é parte do que nos torna humanos, um lembrete constante de que há mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E agora, como um último pedido de alguém que conhece o custo da curiosidade, peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like se esta história serviu como um alerta. O seu apoio ajuda a manter viva a memória desses causos, garantindo que o conhecimento dos antigos não se perca no esquecimento moderno, mas que continue a servir como um escudo de sabedoria para todos aqueles que ainda caminham pelos caminhos sombrios do nosso interior. A noite está avançada e o silêncio lá fora começa a se parecer com o silêncio daquela fazenda. O relógio na parede se aproxima da meia-noite. E é hora de encerrar este relato, de cobrir os espelhos e de buscar o refúgio que só o sono pode proporcionar. Agradeço por ouvirem, por respeitarem o meu aviso e por entenderem que, às vezes, o melhor entretenimento são aqueles relatos que nos fazem repensar sobre o mundo ao nosso redor. Que o seu sono seja leve, que o seu terreiro permaneça vazio de presenças estranhas e que à meia-noite, sempre, passe sem que você precise olhar para o que pode estar escondido do outro lado do vidro. Mantenham-se seguros, mantenham-se atentos e, acima de tudo, mantenham-se longe do que não deve ser perturbado. Neste mundo vasto, repleto de casas abandonadas e estradinhas vicinais que levam a nenhures, a nossa melhor proteção é a nossa própria cautela. O medo não é um sinal de fraqueza. É um mecanismo de sobrevivência que nos foi passado através das gerações. Ouvir histórias como esta é uma forma de nos prepararmos para o inesperado, de mantermos acesa a chama da prudência diante do desconhecido. Cada um de vocês que ouviu este caso, cada um que sentiu o arrepio na espinha ao imaginar o espelho do Fazenda, tornou-se hoje um pouco mais consciente do que existe à margem da nossa realidade. E é essa consciência que nos mantém a salvo, que nos impede de cruzar aquela linha tênue onde a nossa vida encontra o mundo das sombras. Não há nada mais poderoso do que uma história narrada com sinceridade. A verdade, mesmo que envolta em mistério, tem o poder de nos transformar, de nos dar uma nova perspectiva sobre o que é importante e o que é perigoso. Espero que este relato tenha sido capaz de oferecer mais do que apenas um entretenimento. Espero que tenha oferecido uma experiência, uma imersão na atmosfera sombria das lendas do nosso interior brasileiro.
A fazenda pode ter desaparecido da face da terra, mas o ensinamento que ela deixou, o aviso sobre o que não se deve fazer na meia-noite, esse permanece. Que ele sirva a todos vocês como um guia, como uma salvaguarda em suas próprias jornadas pelo desconhecido. Este é o momento de agradecer a cada um que se dedicou a ouvir, a refletir e a partilhar desta atmosfera de mistério comigo. O canal continuará trazendo causos sombrios, relatos do sertão e mistérios de estrada, sempre com o objetivo de entreter e alertar, mantendo viva a tradição das histórias contadas à luz de um lampião. Se este conteúdo lhe trouxe um momento de suspense, uma curiosidade renovada pelas nossas lendas, ou até mesmo aquele arrepio necessário que nos faz valorizar a segurança de nossos dias, então o objetivo foi alcançado. Continuem acompanhando, deixem seus relatos nos comentários se tiverem algo a acrescentar sobre as suas próprias experiências com o sobrenatural e ajudem a espalhar a nossa comunidade. O terror, como mencionei, não precisa de explicações. Ele se fundamenta na nossa capacidade de imaginar, na nossa habilidade de sentir medo e, principalmente, na nossa disposição para acreditar que existe algo maior, algo mais sombrio, algo que nos observa de lugares que não podemos ver. A meia-noite é apenas o começo, o portal que nos conecta com tudo aquilo que foi esquecido, enterrado ou negado pela nossa modernidade apressada. Que a nossa próxima conversa sobre esses temas seja guiada pelo mesmo respeito e pela mesma cautela que hoje tentei com todas as minhas forças transmitir a vocês. Obrigado por estarem aqui, obrigado por ouvirem o aviso de quem, por ignorar, aprendeu a lição da pior maneira possível. Não há nada mais gratificante para mim do que saber que, através das minhas palavras, o legado da fazenda e dos antigos moradores do Vale das Sombras sobrevive, transformado em um aviso eterno para as novas gerações. A sabedoria dos mais velhos é um tesouro que muitas vezes descartamos como superstição, mas que, sob a luz da experiência vivida, se mostra como a única bússola confiável em um terreno onde as leis humanas não têm poder. Que vocês levem este caos consigo, não para viverem com medo, mas para viverem com a prudência de quem sabe que o mundo é muito mais complexo e perigoso do que a nossa rotina nos permite ver. A meia-noite está cada vez mais próxima, mas aqui, agora, estamos seguros, contanto que honremos o que nos foi ensinado. Agradeço pela sua atenção, pela sua paciência em ouvir este relato completo e pela sua disposição em mergulhar comigo nas sombras do sertão brasileiro. Lembrem-se das palavras do avô Bento. O silêncio é a voz do que não podemos ver, e o respeito é o único escudo contra o que não podemos compreender. Até a nossa próxima história, onde exploraremos mais um mistério, mais um caos, mais uma sombra que se esconde nas estradas de terra e nas casas esquecidas pelo tempo. Mantenham-se vigilantes, mantenham-se a salvo e, acima de tudo, nunca esqueçam o aviso dos antigos sobre o que acontece quando o relógio marca 12 badaladas. Este canal continuará sendo o seu refúgio para histórias que desafiam a lógica, contadas por quem entende que o terror é, antes de tudo, uma forma de verdade que precisa ser ouvida. Finalizando este relato, sinto uma estranha leveza, como se tivesse finalmente descarregado um peso que carreguei por tantos anos. A história da fazenda, a figura do avô Bento e o reflexo no espelho fazem agora parte do coletivo, não mais apenas da minha memória solitária e atormentada. Isso é o que a narrativa nos permite: transformar o trauma em lição, o horror em conhecimento e a escuridão em algo que pode, enfim, ser compreendido e respeitado. Espero que esta história tenha feito o mesmo por vocês, tornando o desconhecido um pouco menos assustador através da clareza da sabedoria antiga. Boa noite a todos, e que a luz nunca falte nos seus caminhos, nem mesmo quando a meia-noite chegar,
com o seu silêncio ensurdecedor e o seu mistério insondável. Fiquem atentos para os próximos vídeos, onde exploraremos as lendas urbanas que assombram as nossas cidades, os mistérios que habitam as estradas de terra que cruzam o nosso sertão e, claro, os relatos sobrenaturais de quem, como eu, teve um encontro que não pode ser explicado, apenas sentido. O nosso canal é dedicado a vocês, aos curiosos, aos corajosos e àqueles que, como eu, acreditam que as histórias da roça nunca morrem. Elas apenas esperam o momento certo para serem contadas novamente. Inscrevam-se, compartilhem suas próprias experiências e façam parte desta jornada pelo desconhecido. O sobrenatural está em toda parte. E nós estamos aqui para revelar, com todo o respeito e cuidado, as histórias que ele tem para nos contar. Este é o momento final da nossa narrativa, a conclusão de uma história que começou com uma badalada de relógio e termina com um convite à prudência. Como alguém que viveu o horror de perto, encerro este capítulo com a convicção de que o conhecimento é a nossa melhor forma de proteção. Não busquem o que não querem encontrar, mas saibam que, se o inesperado cruzar o seu caminho, você não estará completamente despreparado. A força mora na tradição, no respeito aos avisos e na compreensão de que o mundo é grande, vasto e habitado por segredos que, por uma boa razão, permanecem guardados. Obrigado por fazerem parte desta história, por me ouvirem com atenção e por valorizarem o saber dos antigos. Até breve, em mais um relato arrepiante que trará à tona o que a noite sempre tentou esconder. Para encerrar, reforço o convite. O nosso canal é um espaço de relatos, de troca de experiências e de exploração do sobrenatural que molda a nossa cultura sertaneja. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se diverte com o medo e se você deseja aprender mais sobre essas lendas, inscreva-se agora mesmo. Deixe o seu like, pois isso é fundamental para que possamos continuar a produzir conteúdo de qualidade, mantendo o nicho vivo e ativo. Cada inscrição é uma ajuda valiosa para o canal, garantindo que possamos explorar cada vez mais mistérios, trazer relatos cada vez mais imersivos e, acima de tudo, honrar essa tradição oral que é o coração do nosso folclore. Obrigado por tudo e fiquem bem, pois a escuridão é um lugar que quanto menos frequentamos, melhor vivemos. Lembrem-se das regras, lembrem-se do avô Bento e, mais importante, lembrem-se de que a meia-noite é um momento que deve ser vivido com discrição e respeito. Não precisamos de novas histórias de terror para validar o que já sabemos sobre a natureza do desconhecido. Só precisamos respeitar o que nos foi legado. Se este relato foi o suficiente para você aprender o que era necessário, então o objetivo de toda esta narrativa foi cumprido com sucesso absoluto. O terror, quando usado com sabedoria, nos mantém vivos e alertas. E é com essa promessa, a de que continuaremos a ser o seu canal de referência para os melhores causos sobrenaturais, que me despeço. Até a próxima, onde a escuridão revelará mais um segredo e onde a nossa curiosidade será mais uma vez testada, mas desta vez com a prudência de quem sabe exatamente quando parar. A jornada através desta história foi intensa, uma verdadeira imersão nas sombras que povoam a nossa roça e os nossos medos mais profundos. Espero que cada palavra tenha contribuído para criar a atmosfera que vocês buscavam. Uma atmosfera de mistério, respeito e, claro, um toque necessário de terror. A vida é cheia de caminhos e a escolha de qual trilhar é nossa. Mas a escolha de não ouvir os avisos dos antigos é uma decisão que pode mudar tudo o que conhecemos. Por isso, reitero, respeitem o que não compreendem, valorizem a sabedoria que vem antes de nós e nunca, jamais, ignorem o poder das proibições que, ao longo dos séculos, nos protegeram de abismos tão profundos quanto a escuridão daquela velha fazenda.
Agradeço profundamente a cada espectador, a cada leitor, a cada pessoa que dedicou seu tempo para ouvir esta história. A nossa comunidade é o que mantém viva a memória desses causos. E é um privilégio poder ser o condutor dessas narrativas que, embora sombrias, fazem parte da nossa identidade e do nosso folclore. Se você se sentiu conectado pelo relato, se sentiu a tensão do momento ou se simplesmente apreciou a jornada, saiba que o seu papel é fundamental para o crescimento deste canal. Continuem conosco, explorem nossos outros relatos, compartilhem com seus amigos e familiares e ajudem a espalhar a palavra sobre os mistérios que habitam os recantos mais escondidos da nossa terra. O sobrenatural nos aguarda em cada esquina, em cada história e principalmente em cada badalada de meia-noite que decidimos respeitar. Com a conclusão deste roteiro, encerramos uma etapa importante. A história está completa, o mistério foi exposto e o aviso foi dado. Agora, resta a cada um de vocês decidir como utilizar esse conhecimento. Que a sua rotina seja plena de luz, que as suas noites sejam tranquilas e que a sua curiosidade seja sempre temperada com a dose necessária de prudência. Até o nosso próximo encontro, onde as sombras voltarão a ganhar vida e onde a nossa jornada pelo sobrenatural continuará, sem nunca perder de vista o respeito pelo que é antigo, pelo que é proibido e pelo que, para o nosso próprio bem, devemos deixar onde pertence. Muito obrigado, boa noite e até a próxima aventura nas profundezas dos causos sobrenaturais que só este canal sabe contar. Finalizo com a consciência de que o terror é uma linguagem universal, uma forma de falarmos sobre medos que todos compartilhamos, sobre mistérios que todos enfrentamos e sobre a nossa resiliência diante do que parece maior que nós mesmos. Cada relato narrado aqui é um tijolo na construção de um conhecimento coletivo, uma forma de mantermos vivas as lendas que definem quem somos e de onde viemos. A fazenda do Vale das Sombras pode ter desaparecido dos mapas, mas a sua história, o seu aviso e a memória do avô Bento continuarão vivos em cada um de vocês que hoje dedicaram seu tempo para ouvir este causo. O sobrenatural é uma presença, uma parte do tecido da nossa existência e estar ciente disso é o primeiro passo para convivermos com ele da maneira mais segura possível. O público deste canal é o guardião dessas histórias. Vocês são aqueles que mantêm as lendas vivas, que transmitem o conhecimento e que entendem que o medo é apenas uma parte da vasta tapeçaria da vida. Continuarei trabalhando para trazer os melhores relatos, com a qualidade, o tom e a imersão que vocês merecem, garantindo que o seu tempo investido aqui seja sempre recompensado com histórias que valem a pena serem ouvidas, lembradas e, acima de tudo, respeitadas. Não percam os próximos episódios, pois o mundo sobrenatural não para de nos surpreender e teremos muito mais a revelar, a discutir e a aprender juntos, sempre com o pé no chão e o respeito pelo que habita as sombras. Este é o fim, o momento de fechar o livro, de apagar o lampião e de deixar que o silêncio retome o seu lugar. O aviso foi dado, a lição foi compartilhada e a fazenda para sempre ocupará o seu devido lugar na memória de quem ouviu. Que vocês sigam seus caminhos com cautela, que nunca subestimem o poder do invisível e que sempre que ouvirem uma história sobre o que não se deve fazer na meia-noite, se lembrem do que aconteceu comigo. A vida é preciosa demais para ser arriscada sem necessidade. Agradeço a todos pela companhia. Até a próxima, com novos mistérios, novos medos e novas histórias do nosso sertão. O sobrenatural é um hóspede constante. Saibam como tratá-lo. Ou melhor ainda, saibam como evitá-lo. Boa noite e permaneçam em segurança, longe de qualquer espelho que à meia-noite possa refletir muito mais do que a sua simples imagem.